Bom dia, meus irmãos. Estamos, então, como eu havia mencionado, fazendo a continuidade do estudo da Confissão de Fé de Westminster. Caso você não tenha um exemplar, nós temos, se não me engano, 4, para caso alguém queira. Hoje nós vamos estudar um termo bem conhecido, talvez, pelos irmãos, que é a cristologia. A palavra cristologia é interessante, antes da gente entrar para o texto direto, entender o que significa esse termo, né? Cristologia vem de duas palavras gregas: Cristo, o Messias, o ungido, e a outra palavra derivada do logos, né? Logia, seria no sentido de conhecimento. Então pode ser entendido cristologia como o entendimento acerca de Cristo, pode ser o conhecimento de Cristo, pode ser a doutrina de Cristo. E quando nós estudamos a cristologia, nós subdividimos em duas partes, né? Primeiro a pessoa e depois a obra. É interessante que esses dois aspectos eles não podem ser separados, porque se a gente separa, acabamos cometendo alguns equívocos. Mas é importante para nós analisarmos separadamente, fazermos essa distinção, né? Então nós vamos fazer essa distinção. Primeiro, a pessoa de Cristo é o que nós vamos estudar primeiro, na sequência, a obra dele. Pessoa seria a ontologia, né? O ser de Cristo, quem é Cristo, o que isso quer dizer, Cristo. E, na sequência, a obra dele, a função, o que ele faz, o que ele fez e o que ele continua fazendo. Então, essa é a nossa matéria. É sempre importante mencionar que, ao fazermos essa aula do Café com Bíblia, não tem o intuito de exaurir o assunto. Então, cristologia é um assunto amplamente robusto, né? Então, nós não temos como exauri-lo. Nós vamos pincelar aquilo que está na nossa confissão de fé. A confissão de fé, ela resume aquilo que são os pontos mais importantes, e nós aqui buscamos clarear esses pontos e, assim, tirarmos um entendimento mais objetivo, não menos tão teórico, tão teológico, tão filosófico, embora, naturalmente, assim o seja. Então, como eu mencionei, a nossa primeira parte será falar sobre a pessoa de Jesus, né? Então, primeiro, o nome. O nome de Jesus é interessante. Hoje em dia tem tido um movimento que o pessoal não quer mais chamar Jesus de Jesus, né? O pessoal não é Jesus. É Yeshua, o pessoal metido do aramaico. Não é mais Jesus. Só que é interessante que o nome Jesus, ele vem de um termo, obviamente, vai ter no aramaico, sim, Yeshua, né? Mas quando nós temos a tradução no Novo Testamento, está como Jesus, né? Porque não tem o J. Então fica Jesus, que significa Javé salva. É interessante que esse termo aqui é o mesmo no hebraico para Josué, né? Então tem o mesmo significado. E você sabe que para as pessoas do Oriente Próximo, o nome tem muito significado. Então, o que significa o nome de Jesus? O mesmo significado do nome de Josué, o líder do Antigo Testamento, né, o filho de Num. Josué, é interessante que ele é uma espécie de Cristo, né? Ele usando a tipologia, ele é um libertador, ele que vai conduzir o povo à terra prometida. Então, o nome tem muita importância e o nome de Jesus tem essa implicação. Quem é Javé? Javé é o próprio Deus, é o nome pactual, né, do Senhor. Então, no Antigo Testamento, quando nós temos as nossas Bíblias, talvez vai estar traduzida como Senhor, às vezes Adonai, mas o entendimento é que se você vai para o hebraico, ele não vai ter as vogais, somente as consoantes, não vai ter aquele tetragrama, né? E ali você não consegue expressar. Na verdade, o nome de Deus, né, Yahvé, não pode ser mencionado, é um nome imencionado. O judeu não menciona em hipótese alguma. É até interessante, porque Adonai são algumas palavras, são algumas letras que são acrescentadas, mas apenas para dizer, sem mencionar. É curioso, eles têm tanto cuidado que eles colocam algumas outras vogais, né, são vogais mesmo, se você pega a letra, o caractere em hebraico, você vai ver que tem uns pontinhos embaixo ali que são as notas massoréticas. E aqueles pontinhos ali servem para incluir as vogais, porque eles não utilizavam vogais.
Então, os maçoretas eram estudiosos e eles acabam incluindo isso aí, porque sabia que com o passar do tempo poderiam não saber como mencionar. Então, Yahvé não é mencionado pelo judeu, e só resumindo aqui, o nome de Jesus significa que esse Deus soberano, ele salva. Então, isso tem bastante importância. E agora nós vamos, já que nós sabemos o nome dele, Jesus, agora nós vamos para os títulos, que tem vários títulos. O primeiro que eu gostaria de colocar é o próprio Cristo, né? É equivalente a Messias, do hebraico. Então, o nome Cristo não é um sobrenome, né? Isso aqui é sempre bom relembrar. As pessoas, às vezes, até pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, que é Jesus Cristo. Que nem Cristiano Ronaldo, eles pensam que é mas não é. Né? Até interessante, eu estava lendo um livro essa semana, de um agnóstico, falando acerca de Jesus, através de um ponto de vista completamente ateu. Né? Ele fala que é agnóstico, mas é um ateu. Ele traz uma observação muito interessante. Os sobrenomes, naquele período ali, só existiam para as classes mais abastadas, mais ricas. Então, quando a pessoa tinha um sobrenome, por exemplo, Augusto César, Júlio César, geralmente porque infelizmente eu tenho o mesmo nome que ele, Caio César Calígula, esse sobrenome dele importa algo bem... dá um grau de importância, não era qualquer um. Então é interessante, Jesus, quando é chamado, é Jesus ou Nazareno, não tinha sobrenome, né? Então Cristo é um título, e significa ungido por Deus para ser salvador do seu povo. Jesus é um ungido esperado durante muito tempo por Israel, o salvador que redimiria o seu povo. Então quando falava Cristo, as pessoas elas já tinham principalmente o hebreu, ele já tinha uma certeza acerca disso. Né? Próximo seria Senhor, que o termo é o Kyrios. Né? A tradução da Septuaginta para traduzir, esse aqui é o tetragrama, que você não pode mencionar. Ou Adonai, que também, quando nós pegamos no Antigo Testamento, às vezes eles colocam Adonai, significa o eu sou, quando o Senhor aparece a manifestação teofânica ali na sarça para Moisés, Deus se revela com este nome, eu sou. Né? E até interessante que no original ele tem uma característica de não ser preso a um tempo. Eu sou o que sou, eu sou o que era, o que sou agora e o que serei, é imutável. Essa é a terminologia mais explicativa. Só que o termo Senhor ele é muito interessante quando você pega a tradução. Pode significar Senhor, quando nós tratamos uma outra pessoa mais idosa, talvez. Esse Senhor acabou de chegar. Mas tem mais dois títulos que eu até incluí aqui. É o título dado a homens da classe aristocrática, que eram donos de escravos. Então, quando você se referia aqui, você talvez já deve ter visto algum filme, talvez alguma novela, que tem as pessoas que são escravas e elas se referem àquelas que são os seus amos como o senhor delas, porque elas não têm liberdade, então elas têm um senhor. Né? É essa uma boa referência. Né? E o outro título seria o título dado a alguém que tinha soberania total sobre um grupo de pessoas. Este uso era estendido comumente no âmbito político. Então, interessante, os imperadores romanos, eles eram chamados de Kyrios, chamados de senhor também. Então, eles eram senhor no sentido político, era aquele soberano, é o soberano da região, esse é o Kyrios. Então, quando nós nos referimos que Jesus Cristo, esse é o Messias, é o Senhor, estamos dizendo que, estamos utilizando aqui duas classificações. Primeiro, que Jesus é aquele que salva, mas aquele que também é o Senhor, ou seja, aquele que exige que cumpra-se a sua vontade. Então, muitas pessoas elas têm Jesus como Cristo, mas não como Senhor. Né? E esses dois títulos não podem ser separados de maneira alguma. Mas tem um outro título para Jesus, que ele utiliza muito, que é eu sou. Ele utiliza a mesma terminologia que Deus, ao se revelar no Antigo Testamento. Eu sou. É o grande eu sou. E aí ele vai fazer várias menções, eu coloquei algumas referências. Todo momento, quando ele se refere a si, ele diz, eu sou. É uma autodeclaração de quem ele era.
É curioso notar também, esse livro que eu li, eu estou utilizando esse livro como parâmetro, porque ele tem uma posição totalmente contrária à nossa. Então, eu estou deixando a minha veia apologética saltar um pouquinho aqui um pouquinho a mais. Quando nós lemos esses livros que fazem uma análise da crítica textual do ponto de vista ateísta, quando eles olham para a Bíblia, eles dizem que Jesus ele nunca disse que era Deus. Só que em todo momento que ele diz que eu sou, ele está afirmando ser igual ao Pai. Obviamente, quando nós estudamos na Trindade, nós sabemos que há uma diferenciação, mas ele está dizendo que ele é Deus. Então, a todo momento ele está falando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Perceba que eu coloquei de amarelo a ênfase. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha que ênfase que o texto dá. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então o que ele está falando, antes de Abraão existir, eu sou. Ele está fazendo uma afirmação que ele é o próprio Deus. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ponto. Eu sou. Afirmação contundente de Jesus acerca de quem ele era. Só que aqui nós temos outros títulos, e aqui é a autodesignação de Jesus que ele mais utilizava em toda a Bíblia. Você vai ver o tempo todo ele falando o Filho do Homem. Então ele se autodenomina assim. Eu sou o Filho do Homem. Ele é... E quando o judeu ele ouve o Filho do Homem, há implicações imensas, monstruosas, gigantescas, muito amplas, porque ao dizer que ele era o Filho do Homem, ele está fazendo uma referência a uma figura sobrenatural que era do entendimento do judeu. Então, é uma referência à figura do Filho do Homem, se acham em Daniel, em Ezequiel e alguns escritos do judaísmo rabínico. Então, ao ele dizer que ele era o Filho do Homem, ele estava querendo dizer que ele era aquele que traria um julgamento último, aquele que iria julgar as nações. Quando ele se autodeclara Filho do Homem, é uma declaração completamente teocêntrica, ele está se afirmando como centro, como Deus, né? Então, o Filho do Homem é um ser celestial, um personagem transcendente que desce à terra para exercer o papel de juiz supremo. Então, quando você lê, por exemplo, Daniel, aquela parte mais apocalíptica, ali ao final, você vê ali a figura do Filho do Homem sendo mencionada. Ezequiel, da mesma forma, ele faz menção, porque aqui é um período onde tá os judeus eles estão sofrendo opressão por parte daqueles que os exilaram. Então, quando eles trazem essa ideia de que virá o Filho do Homem, essa figura celestial, para trazer julgamento sobre as nações, está querendo dizer que, bom, essa opressão que nós estamos sofrendo chegará ao fim, porque vai vir o Filho do Homem que nos livrará dessa opressão. Então, todo o tempo, Jesus está se reafirmando, e quando você for ler na sua Confissão de Fé de Westminster, você vai ver que lá tem as referências, como sempre digo, eu nunca incluo aqui, senão fica muito cheio, e nos nossos documentos de fé, nós já temos bastante referências, caso você queira pesquisar mais. Mas esse termo aqui, Filho do Homem, é riquíssimo. É interessante que nesse livro, o autor fala que ele não compreende o Filho do Homem nesse sentido. E aí ele acaba cometendo um absurdo, porque Jesus ele não se reafirmaria tantas vezes sem nenhum propósito, como se o Filho do Homem fosse o filho de um homem e de uma mulher apenas. Mas ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. O próximo, desculpe, eu não tinha passado o slide, que vocês estavam olhando sem entender, mas é basicamente o que eu li. O próximo é o filho de Davi. Jesus como filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem não se recorda dessas palavras? É interessante, eu passei a mais aqui. Filho de Davi. Nos Salmos e nos Profetas, nós vamos ver sobre as esperanças futuras do povo de Israel a respeito de alguém que viria da linhagem de Davi e que restauraria a glória anterior de Israel. Israel havia experimentado o período de ouro sobre a liderança de Davi. E o Senhor, ele promete para Davi
que da sua descendência não se apartaria o governo. Ele falou que o seu trono perduraria para sempre. Interessante que depois vem Salomão. Salomão já não era aquelas coisas. Aí depois vem a descendência, a continuidade. E aí você vê que o reino de Davi degenera de tal forma que é subjugado sobre outras nações. É a punição de Deus ali sobre a desobediência constante de Israel. Só que Jesus, ele, ao ser afirmado como filho de Davi, é o cumprimento daquilo que está em Salmos, é aquilo que está nos profetas, aquilo que é a promessa de Deus para Davi, e também é o cumprimento, pois Jesus ele é da linhagem de Davi, ele é da descendência de Davi. E ao afirmarmos que Jesus é o filho de Davi, estamos fazendo uma menção de outro tipo de cumprimento, né? Nós vimos o Filho de Deus, nós vimos o Filho do Homem, nós vimos que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, nós vemos todos esses títulos, ele como o Senhor, e aqui mais uma aplicação, ele sendo aquele que do seu reino não terminaria, não acabaria, seria pleno, seria constante, seria eterno, não se exaurirá nunca. Então, a expectativa do surgimento de um Messias político por parte de Israel atingiu o ápice durante a opressão do Império Romano. Então, você se recorda, né, que o Império Romano, os judeus, eles são oprimidos pelos assírios, pelos babilônicos, pelos medo-persas, pelos persas, aí depois os asmoneus. Nós vamos ter um período dos gregos, dos generais de Alexandre o Grande, e depois chega o Império Romano. É gente pra caramba oprimindo eles. Então, eles tinham uma expectativa que isso chegaria ao fim. Então, nós estamos esperando um Messias político. O filho de Davi, ele vai vir da linhagem. A gente sabe que esse Messias ele vai se cumprir, ele vai ser o filho de Davi. Nós estamos aguardando por isso. Então, por isso a expectativa deles, e muitas vezes Jesus até fugia disso, quando o povo queria declarar que ele era o rei de Israel. Então, vamos trazer, é ele aquele que vai nos trazer uma mudança, talvez, política sobre essa opressão que nós sofremos. Então, muitas vezes nós olhamos para os judeus naquele período e acaba tendo até uma espécie de um julgamento. Eles esperavam um judeu político. Ora, lógico que eles esperavam. Tem que entender a mente deles. Obviamente, eles estão sofrendo uma opressão. Eles sabem que as Escrituras prometem essa mudança. Vai vir um Messias. Então, eles estão aguardando, obviamente, dentro da limitação temporal deles, que esse Messias vai vir da linhagem de Davi e vai tirá-los dessa opressão. E aí, dentro do imaginário deles, qual forma seria? Eles não imaginariam de forma alguma que seria através de um servo sofredor, mas sim através de um líder político. Então, eles estão aguardando, vai ser um líder político. Vai ser alguém que, assim como fez nosso antigo rei Davi, vai governar e vai ser um rei, um governador, e vai vencer através do militarismo, através da força. Mas não é assim como o Senhor havia predestinado. Ele tinha uma outra forma, e é uma forma mais surpreendente e maravilhosa. Um outro título para ele, talvez o qual que os judeus menos esperavam, que é o servo sofredor. Então você vai ver as profecias em Isaías o tempo todo falando acerca desse servo sofredor. As profecias do livro de Isaías foram cumpridas em Jesus. Mas elas não são limitadas somente ao sofrimento de Jesus, mas também a todo o seu ministério. Então é interessante que Jesus ele cumpre todas as promessas que estão ali declaradas no livro de Isaías, não somente como um homem de dores, mas quando Isaías e Jesus ele vai ler na sinagoga que aquilo que ele havia acabado de ler havia se cumprido, ele está falando que as boas novas serão pregadas aos pobres, as pessoas serão curadas, serão reconstituídas. Então, todas essas declarações contidas em Isaías vai se cumprir de maneira plena em Jesus. Jesus, ele participou da carne e do sangue, ele veio em carne e sangue, foi sujeito à tentação, sim. Todos é interessante, tem uma frase que todos os filhos de Deus foram tentados, mas apenas um não cedeu à tentação. Então, até Jesus, ele foi tentado, mas ele foi achado sem pecado. Veio não para ser servido, mas para servir. Né? Você se recorda quando Jesus lava os pés dos discípulos? E ele diz que não veio para ser servido. Ele não veio para ser esse rei esperado
de ter muitos súditos que fizessem a sua vontade de tomar a força, o poder. Mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse é o servo sofredor. Tem um outro título, e esse título aqui ele gera muita confusão no período no segundo, terceiro século, quando as pessoas estavam querendo explicar quem é esse Jesus. E a dificuldade é compreensível. Era alguém que sentia dor, alguém que sentia fome, alguém que sentiu tristeza, por isso chorou. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que era onisciente, que podia realizar milagres, alguém que podia fazer todas as coisas. Era o próprio Deus encarnado. Então, a dificuldade é muito grande. O último evangelho a ser escrito é o evangelho segundo João. E João vai escrever que o Logos não é somente com Deus, ele é Deus, né? A primeira sentença ali do livro de João, o evangelho segundo João, está escrito que no princípio era o verbo, a palavra verbo ali é Logos, né? Tem traduções que está escrito no princípio era a palavra. E a palavra não era somente com Deus, ele era Deus. Então a declaração de João aqui é completamente escandalosa para o período, né? Este é Deus. Isso expressa a palavra Logos. É interessante que a palavra Logos ela tem vários entendimentos dentro das mais diferentes correntes filosóficas. Então, no estoicismo vai ser uma corrente semântica, um entendimento acerca da palavra. No platonismo vai ser outra. Quando chega para o cristianismo é outra. O que significaria o Logos de maneira genérica? Era um princípio abstrato, impessoal, que dava significado a tudo que existe. Isso era o Logos. Então, o demiurgo de Platão era uma espécie de Logos, era aquilo que dava início, dava nome, dava significado a tudo que existia. Mas era impessoal e era abstrato. O que significa o Logos a partir do entendimento semítico, a partir do judaísmo? O que eles entendem? O que o judeu entende como Logos? Vai expressar que Deus mesmo, em Deus mesmo, há uma coerência, uma unidade, uma consistência e simetria pelas quais todas as coisas desse mundo se mantêm juntas pelo governo de Deus. Então você pega Provérbios, quando está falando acerca da sabedoria, é interessante que Provérbios, quando você lê, não me recordo agora a referência, mas é como se a sabedoria falasse separada de Deus. Eu estava no início, eu criei todas as coisas. Parece que ele foi ali. O texto parece estar dizendo que ele é um instrumento por onde todas as coisas foram criadas. E é Jesus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele tudo que foi feito não seria o que é. Então, o que a gente pode entender quando você ouve que Jesus é o verbo? Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é a mente de Deus, e Jesus é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Então, o entendimento acerca de palavra de Deus é robusto demais. É muito belo, mas em alguns termos fica muito complexo, porque aí temos que entender que as pessoas elas começam a tentar entender isso durante o período ali do finalzinho do primeiro século, segundo século, terceiro século. Aí cada um traz uma percepção. Bom, na filosofia estoicista tem esse entendimento. E agora, o que a gente faz com o neoplatonismo? Como a gente vai entender? Aí quando você parte das escrituras, o entendimento é esse, porque as escrituras elas são belas demais, elas se explicam o tempo todo, mutuamente. Quando você tira uma parte e tenta explicar essa parte isolada, e tenta, essa parte que você isolou, tentar explicar com artifícios externos, a não ser a revelação, você vai entrar em contradição. Mas quando você vem a partir dela, a escritura se explicando, aí você consegue entender a sentença. E no caso, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele está fazendo uma referência a Gênesis também, né? Interessante, Gênesis começa no princípio. Tem algumas Bíblias hoje em dia que elas tentam harmonizar todas as escrituras, e eles colocam o Evangelho de João, de uma maneira cronológica para ser lida, antes de Gênesis. Então é interessante, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus,
E aí fazendo a comparação com Gênesis. No princípio, Deus criou todas as coisas. Então, é maravilhoso. Talvez João, ele quisesse dar essa explicação. Eu já li alguns livros que dizem que João ele escreveu muito possivelmente para os gregos. Para os gregos, não, minto. Marcos ele escreveu para os romanos, Mateus ele escreveu para os judeus, Lucas possivelmente escreveu para os gregos. E aí, alguns dizem, e João escreveu para quem quisesse ler. Ele não se prendeu. Então, João ele não se prende tanto os acontecimentos dos sinóticos. Você vê que João ele separa o livro em 15 acontecimentos importantes, e a partir dali ele tenta, talvez, sanar a dificuldade que muitos estavam tendo. Alguns dizem que o Evangelho de João foi escrito lá para o ano 80 depois de Cristo. Então, perceba que 80 depois de Cristo é praticamente 50 anos após a morte do Senhor. Então, muitas pessoas elas tinham um entendimento. Você sabe que naquele período, o grau de analfabetismo era muito grande. Apenas 10% da população toda de Roma sabia ler e escrever. Então, como que funcionava o entendimento acerca do Evangelho? Era tradição oral, né? As pessoas elas pregavam o Evangelho. Bom, Paulo falou isso. Paulo escreveu lá para os Tessalonicenses, está escrito assim. Então, os cristãos eles tinham, obviamente, o Antigo Testamento, mas muito daquilo que eles entendiam acerca de Jesus era através do boca a boca, era através das pregações públicas. Nós, graças a Deus, nós temos as nossas Bíblias em casa, mas naquele período nem todos tinham condições de ter sequer um pergaminho, né? Isso tem que nos fazer pensar acerca da nossa leitura bíblica diária, né? Nós somos privilegiados demais. Nós temos aplicativos, nós temos Bíblia no computador, nós temos páginas no Instagram que tem Palavra de Deus, tem versículos, às vezes ainda aqui isolados. Nós temos Bíblias de papel, várias versões, várias traduções. E aqui é uma puxadinha de orelha, e várias vezes a gente negligencia o estudo bíblico. Isso aqui E aí você vai querer ver a novela da Record, amigo. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem a Bíblia em casa. Vamos para o próximo. Deus. E aí, o Evangelho de João, novamente, ele vai enfatizar muito que Jesus era Deus. No Novo Testamento, por 8 vezes, Jesus é especificamente chamado de Deus, Theos, vai ser chamado de Deus. No Evangelho de 2 João, lemos que a palavra era Deus, Jesus era Deus. E que Jesus aceitou abertamente esse reconhecimento por aquele discípulo Caio, aquele discípulo incrédulo, aquele discípulo que queria tocar nas chagas do Messias, aquele discípulo que quer vir para crer. Talvez nós nos parecemos muito mais com Tomé do que com João. Mas, interessante, o termo aqui utilizado é Theos, e está falando que Jesus é Deus, né? Então, isso aqui, João, ele me parece que ele tinha essa expectativa de afirmar, de reafirmar, falar, pô, caramba, tudo isso aqui já foi escrito, vocês não entenderam ainda, tá bom, eu vou escrever literalmente, ele era Deus, né? Pô, tá falando que ele é o Filho do Homem, ele está falando que ele é o Cristo, Pedro vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí ele vai falar, olha, muito bem, Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que revelaste a ti, mas o Espírito. Não tem coisa mais escrachada que isso, mas eles, talvez, os contemporâneos de João queriam ver escrito, né? Jesus, assim, se declara Deus, ele era Deus. Próximo, Filho de Deus. Esse título, ele é dado no Jordão, quando Jesus ele vai passar pelo batismo, e o céu se abre, e vem uma voz lá de cima que diz, esse é o meu filho, em quem me comprazo, esse é o meu filho em quem tenho prazer. Esse título é dado pelo próprio Pai. E o título pertence especificamente a Jesus, mas também é estendido, por meio de Jesus, a todos aqueles que foram resgatados pelo seu sangue. Mas tem outro termo também que é utilizado, o unigênito do Pai. E a palavra unigênito é muito interessante, porque ela é formada de duas palavras, mono e genos, que é o monogênes. Isso aqui é monogênes, que significa mono, significa um, e genos significa tipo.
Então, o filho, um tipo, esse é um tipo. O que esse um tipo significa? Ele não vai transmitir a ideia de derivação ou subordinação, porque existiam durante o período dos concílios de Nicéia, de Calcedônia, de Constantinopla, muitas ideias equivocadas acerca de quem era o Senhor, mas também como se entendia o relacionamento do pai com o filho. Então, existiram hereges que disseram, por exemplo, existem hereges até hoje que dizem que Jesus ele não era Deus. Jesus ele não era o Filho de Deus. Outros até se atrevem a dizer que Jesus era um arcanjo, Miguel. Outros hereges naquele período dizem, por exemplo, que Jesus ele era subordinado, ele tinha uma hierarquia na Trindade. E Jesus ele não era como Deus, ele não tinha o mesmo status de Deus. Então eles não haviam ainda compreendido a totalidade da Trindade, assim como nós temos hoje formatado. Mas naquele período existia uma grande confusão, e nós temos muitas heresias, né? O arianismo ele fica muito famoso, mas tinham muitas outras correntes teológicas. E por pessoas, a gente pensa às vezes que Ario era um louco, ele errou demais em se comprometer com aquela heresia, mas era um grande estudioso também. Mas, novamente, meus irmãos, nós somos muito agraciados, porque hoje nós temos muitos livros escritos. Só quem permanece na ignorância é quem quer, porque nós temos muitos livros. Mas naquele período, não. Muitas pessoas tiveram que sofrer para nós termos essas doutrinas. Tiveram que, até algumas, serem largadas, sofrendo uma punição, por exemplo, de serem exiladas, serem expulsas, serem excomungadas da comunhão da igreja. Outras pessoas tiveram que morrer, tiveram que perder a vida por conta dessas doutrinas preciosíssimas que nós temos em mãos, nós devemos fazer bom uso. Então, só retornando aqui, essa ideia de termo unigênito, ela não vai transmitir essa ideia de derivação e subordinação, mas de exclusividade e consubstancialidade. Então, a consubstancialidade, você recorda, né, quando nós estudamos acerca da Trindade, fala que Jesus, ele é Deus, mas ele não é o Pai, não é o Filho e não é o Espírito, ele é Jesus. Ele pertence à Trindade, ele é uma pessoa da Trindade, mas ele não podemos confundir com as duas outras pessoas. Então ele é da mesma substância, é da mesma essência, né? Então Jesus é tudo o que Deus é, e somente ele é isso. Então quando quisermos entender a questão do Filho de Deus, temos que ter isso em mente. Ele durante o ministério terreno, ele diz que a sua vontade, ele não tinha fome, a fome dele era fazer a vontade do Pai, mas não é que havia uma subordinação apenas, né? Obviamente ele queria ser obediente, mas o sentido era que o plano eterno havia sido constituído pela Trindade. Então, no conselho eterno, ele veio para cumprir um propósito, e o propósito era satisfazer a ira de Deus e dar salvação aos eleitos. Então, só para entender isso aqui, o ministério terreno de Jesus, quando ele é obediente ao Pai, não significa que ele tem um grau, uma hierarquia, ele está uma hierarquia abaixo, mas ele estava obediente à vontade soberana do conselho de Deus, que já estava sendo predito na eternidade passada. E aqui, união hipostática. A palavra hipostática vem de hipóstasis, que significa substância. Então, quando você for ler um livro de cristologia, você vai ver muito esse termo aqui. Aí você vai falar, o que é união hipostática? Parece nome de isotônico, hipostática. A palavra hipostática é isso, é uma união de substância, é uma união de substâncias. Só que é muito interessante, quando eu era menino, eu gostava muito do desenho do Hércules. E o Hércules, eu estava lembrando enquanto estava vindo para cá, eu gostava muito do Hércules, eu tinha 7 anos de idade. E eu gostava muito do desenho da Disney, e aí eu comecei a ler mitologia grega. Aí eu levava o livro para a igreja, para a escola, e o Jean que me convidou aqui para vir para a Eclésia, o Jean já era crente naquela época, e eu não era crente, né? Minha mãe era católica, eu frequentava a igreja matriz ali, a de São Vicente, e eu falava para o Jean, aí ele falava, quem é Jesus? Eu falei, Jesus é somente mais uma entidade, somente mais uma divindade.
Mas existe Zeus, existe Apolo, existe Hermes, existe Afrodite, existem vários deuses. Né? Eu era um politeísta mirim naquele período. E por que eu estou dizendo isso aqui? Quando como eu gostava do Hércules, eu entendia que o Hércules, a partir, obviamente, daquilo que explica a mitologia grega, Hércules era uma fusão de uma mulher e de um deus. Então, ele era um semideus. O entendimento de que Jesus era um semideus é uma heresia, né? E aqui a gente precisa entender que Jesus ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, mas não havia fusão das naturezas. Eram duas naturezas, ele sentia fome, ele sentia dor, mas ao mesmo tempo ele era soberano e tinha toda a realidade sobre o seu domínio. Como a gente junta essas duas coisas? Não junta. A gente não junta. Por isso que eu te mandei um vídeo com antecedência, a explicação do Augusto Nicodemos, lá se não me engano foi no Perguntar Não Ofende, que ele faz a explicação. Não há como nós juntarmos, em uma pessoa só haviam duas naturezas. Isso não tem como separarmos, não temos... É um mistério interessante, por exemplo, na doutrina da Trindade, é uma essência e três pessoas. Aqui nós estamos falando que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, né? Então, união hipostática, quando você ouvir, vai falar, já sei o que está falando acerca da natureza de Deus, de Cristo, né? No caso, duas naturezas. E eu nem coloquei o negócio para vocês verem aqui, mas é isso aí. Eu fiz um quadro para mostrar rapidamente, você lendo as Escrituras, você pode ver que os aspectos, as características humanas que Jesus tinha. Então, características humanas, agonia, cansaço, sede, sabedoria, choro, ira, luto, clamor. Aspectos humanos, aspectos físicos e emocionais. Também a debilidade humana, ele tinha dor, né? Ele sofria dor. Quando ele transpira gotas de sangue, não era por acaso, ele estava sofrendo psicologicamente, ali, emocionalmente. Quando os cravos perfuram as mãos do Senhor, ele sentia dor. Havia uma heresia que, durante esse período de formatação da doutrina de Cristo, que pensava que Jesus ele se torna Messias, ele se torna o Verbo encarnado apenas no momento do batismo, quando João Batista o batiza. Havia outras heresias, por exemplo, que diziam que Jesus era somente um homem, e outras que ele era somente Deus. Então ele não sentiu dor, ele não sofreu. Tem até uma heresia do segundo século que é um absurdo, eu fiquei até admirado. Enquanto era separada as naturezas, enquanto Jesus ele está sendo martirizado na cruz, ele está sendo moído naquela cruz ali, o Jesus verdadeiro, é o que o autor escreve, ele estava distante olhando e rindo daqueles que estavam crucificando o Cristo errado, né? Então tinham muitos escritos ruins mesmo naquele período. O próximo é de natureza divina. Então nós vamos ver que a onipotência de Jesus criou e sustenta o universo. A onisciência, um conhecimento igual de Deus, o Pai. E a onipresença estará sempre com a sua igreja. Então, isso aqui expressa a natureza divina de Jesus. Aqui é uma frase do Riley, de um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse livro aqui, eu confesso que eu só entendi porque Jesus ele tinha que ser dessa forma a partir dessa sentença que ele formulou. E aqui eu dividi, está dentro do livro, né? Eu estipei uma parte ali e tentei trazer a lógica aqui para a gente. Se o meu Salvador, pense bem, se o meu Salvador tivesse apenas sido Deus, talvez eu não tivesse confiado nele. Desculpa, talvez eu tivesse confiado nele, mas nunca poderia ter me aproximado dele sem temor. Então imagine um Deus distante. Se o nosso Salvador, ele fosse Deus, eu me aproximaria dele, mas me aproximaria dele com medo. Porque ele é santo, então eu me aproximaria com muito medo.
E, de certa forma, nós temos que nos aproximar assim dele, porque ele é fogo consumidor. Mas tem um outro porém. Se o meu Salvador tivesse sido apenas homem, eu poderia ter amado. Sim, eu ia amá-lo. Mas eu nunca poderia ter certeza que ele é capaz de remover meus pecados. Então, poxa, ele me salvou, mas ele não era Deus. Ele não tem esse poder de remover meus pecados. Então, você entra numa crise aqui. Essas duas sentenças ele me colocam em choque. Eu falo, poxa, é verdade. Então, como conciliar essas duas coisas? Como eu me relaciono com esse Jesus? Aí o Riley vai escrever, mas bendito seja Deus, porque o meu Salvador é Deus, como também homem, e homem como também Deus. Deus, e por isso não pode me libertar. Desculpa, Deus, e por isso pode me libertar. Ele pode te libertar por ser poderoso. E homem, e por essa razão capaz de compadecer-se de mim. Então, eu acredito que isso aqui é uma declaração maravilhosa. Nós temos uma declaração bela que o nosso Senhor, Ele é poderoso para nos libertar e também por ter sofrido e entender na pele o que é ser humano nesse mundo caído, Ele pode se compadecer de mim. Essa frase aqui eu acho que explica bem a questão da humilhação de Cristo ao vir. Estado de humilhação. Jesus, ele nasceu, então o nascimento de Jesus já é em humilhação. Aquele que era divino se fazer um feto, se tornar bebê, de pais pobres, e não ser recebido com toda a excelência que merecia, já é um estado de humilhação. Então, o nascimento, ao ele vir, ele já está se humilhando. Né? Lembre-se daquela declaração de Filipenses. E aí ele continua, nasceu e sofreu durante toda a vida, era um homem de dor, ele sofreu sobre toda a vida, sobre a terra, experimentando os assaltos de Satanás, ele foi tentado em tudo, mas não pecou, e o ódio dos seus próximos, até os irmãos de Jesus desconfiavam dele, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, fazendo-se assim um salvador compassivo. Seu sofrimento alcançou o ápice na cruz do Calvário. Então, muitas vezes nós pensamos que o sofrimento de Jesus se limita somente ao período ali pascal, onde que ele seria pregado no madeiro. Mas desde o seu nascimento já é um estado de humilhação, ele já está contido nesse estado de humilhação total do seu ser. Mas alguns outros fatos, alguns outros períodos da vida de Jesus também são importantes. Jesus ele passou por uma notável mudança na sua ressurreição. E aqui algumas informações de como será o nosso corpo assim também glorificado. Ele passa por uma notável mudança, de acordo com que ele não podia ser facilmente reconhecido. Então, é interessante, Jesus ele não é facilmente reconhecido pelos discípulos. Eu até fico pensando, caramba, só depois dele ter colocado um peixinho ali no fogo que eles reconheceram, que demora, esses caras são muito tapados. Não é que dentro desse corpo glorificado tem uma mudança, isso tem que estar na nossa mente. Não podia ser facilmente reconhecido e podia desaparecer de repente. Isso ele já fazia, né? Mas ele continua a fazer. De maneira surpreendente, mas era um corpo material e muito real. Então Jesus ele come com os discípulos, né? Mesmo após a sua ressurreição. Quando ele fala para Tomé, toca nas minhas chagas, porque podia ser tocado também. Então, é um corpo físico. E o corpo ressurreto de Cristo não estava mais sujeito à fraqueza, ao sofrimento e à morte. Então, isso aqui é o que nos espera também no nosso corpo glorificado. Isso aqui é maravilhoso. Estado de exaltação de Jesus. O Pai vindicou plenamente seu Filho como Senhor, tanto de mortos como de vivos, e cabeça da igreja. A vitória de Cristo foi proclamada a todo o mundo, a morte e o pecado derrotados e a justiça divina satisfeita. Então, em seu estado de exaltação, ele está sentado à destra do Pai, tem uma função de intercessão, como nós lemos em Hebreus. Essa tarefa de intercessão não é que o Filho está diante do Pai, orando ao Pai, mas falando, aqueles membros da eclésia ali, eu paguei com o meu sangue. Aquele que está na primeira fileira, aquele que está naquela está na segunda, aquele que está na terceira. É esse o aspecto de intercessão.
Eu morri por eles. É esse o aspecto dentro de um período eterno, né? Num lugar inacessível onde está a Trindade, e só nós temos acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Então, essa ideia de, após a sua ressurreição e agora no seu estado de exaltação, é Jesus sendo assento aos céus, e agora ele está sentado à destra do Pai, sendo o Senhor tanto dos mortos como dos vivos, é o supremo juiz, é o Filho do homem, como ele diz, é a cabeça da igreja, ele que governa a igreja, ele que é o Senhor da igreja, ele que é o dono da igreja. A vitória de Cristo foi proclamada a todo mundo, todos, tanto no céu, na terra e debaixo da terra, reconhecerão que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a morte e o pecado derrotados, e a justiça divina completamente satisfeita. Esse aqui é o estado de exaltação. E agora a parúcia, o retorno de Jesus. Já tenho ouvido falar a palavra parúcia. A palavra grega que significa vinda ou presença, que é usada para designar a segunda vinda do Messias. Então, não se sabe a hora, não se sabe o momento, não se sabe a ocasião exata. Embora os macumbeiros gospel da teologia, eles tentam fazer relógio, eles tentam de tudo. É cada teologia ridícula que eles tentam fazer, para saber que eles vão saber a hora que Jesus vai voltar. Ele está falando que vai voltar como um ladrão. Eu não sei o que essas teologias tentam fazer. Então, não se sabe a ocasião exata dessa vinda do Senhor. Mas a Escritura nos garante que será uma vinda pessoal, ele virá, física, visível, repentina, gloriosa e triunfal, né? Ele virá nos céus com os seus anjos. Teremos só de pensar. Às vezes nós cantamos Maranata. Ontem estava na primeira, e estava tendo um culto dos jovens, estava a Beli também, o Lucas. E o Vini falou uma coisa interessante, ele falou, nós ficamos cantando Maranata, Maranata, mas se nós olharmos para as nossas vidas e sabemos as nossas debilidades, nós não cantaríamos Maranata, embora seja isso maravilhoso e bom, embora isso que nossa alma clame, embora isso que nós tenhamos sede que ele retorne. Mas para nós cantarmos isso com plenos pulmões, nós devemos olhar para as nossas vidas. Será que nós podemos cantar Maranata diante de tantos vícios que ainda enfrentamos, diante de tantas fraquezas que ainda nós não abandonamos, diante de tantas vacilações em nossas vidas, coração resistente, duro, um olhar altivo, soberba, orgulho? Isso a gente tem que pensar antes de cantar Maranata. Eu achei muito interessante o que ele falou. Mas nós devemos cantar sim, porque ele virá, nós somos eleitos dele, nós somos redimidos, somos regenerados, temos passado por um processo de santificação, mas nós devemos levar isso em consideração. Isso aqui foi uma chamada de atenção dele muito interessante. E agora, nós vamos para a segunda parte. Nós vemos sobre a pessoa de Jesus. Agora nós vamos para a obra. Essa imagem aqui eu acho ela fortíssima, né? Esse é o Senhor pregado na cruz e tem uma palavra, não vou lembrar agora, a cédula que foi pregada na cruz. O desenhista dessa imagem, ele tentou trazer essa ideia, os nossos pecados castigados em Jesus. Então aqui tinham vários nomes de pecados ali. Então, o nome do nosso capítulo é Jesus, o mediador. O que é ser mediador? Jesus, o Filho de Deus, tomou o nosso lugar para pagar o preço do pecado humano. Quando você lembrar o que é ser mediador, o que é Jesus ser o mediador, você pode lembrar, no sentido pífio da explicação, por exemplo, nos debates políticos, onde estão o lado A e o B, e está talvez o William Bonner lá fazendo a mediação do debate, né? Acho que não é ele, mas essa mediação, né, intermediando aqui, alguém que está entre duas partes. Obviamente é um exemplo bem ruim, mas o Filho de Deus tomou o nosso lugar para pagar o preço do pecado humano. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, a ira de Deus estava sobre nós, nós estávamos debaixo dessa ira, inimigos, Deus nos odiava. Né? Paul Washer fala isso aí, o pessoal fica tudo escandalizado. Deus odeia o pecado e o pecador, diz ele. E é verdade, Deus nos odiava por conta do pecado que estava em nós. Aí fala, não, mas tem aquela frase linda, maravilhosa,
que Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E aí o Porsche diz, mas como você vai arrancar o pecado do pecador? Faz parte da natureza, não tem como rasgar e separar, não tem? É verdade o que ele diz. Então, como nós entendemos quem é esse mediador? Se nós somos uma parte e Deus a outra, nós precisamos de um mediador, aquele que vai trazer paz sobre nós, aquele que vai sofrer o castigo em nosso lugar. Esse Jesus é o nosso mediador, aquele que estará entre nós e o Pai. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a salvação. Ele é a porta para a salvação. É Ele, através do sangue dele, é por meio dele que o véu foi rasgado. É Jesus, Ele é o nosso mediador. O Filho de Deus tomou o nosso lugar para pagar o preço do pecado humano. Obteve perdão e nova vida para nós. Agora Ele advoga com o Pai em nosso favor. E aí, que nem eu disse, a questão da intercessão aqui, esse é o nosso advogado, a questão do advogado é isso aqui, ele ser o nosso intercessor, não é aquela música, meu advogado, não é que... Ele me defende do acusador, embora tenha uma parcela de verdade ali. Agora, ele advoga com o Pai em nosso favor e um dia nos trará ao descanso final na presença de Deus. Então, esse é o nosso mediador maravilhoso, Jesus. Obediência ativa e passiva. Isso aqui é muito legal porque vai estar na confissão. Dois tipos de obediência nós vemos. Em sua obediência ativa, o Senhor Jesus viveu uma vida de perfeita obediência a toda a lei de Deus, a fim de obter justiça para os eleitos. Então, quando nós falamos de obediência ativa, estamos falando de obediência que ele realiza. Agora, qual é a obediência passiva? O Senhor Jesus Cristo, por imputação legal, suportou os pecados dos eleitos. Então, o fato dele permanecer, ele se dar, ele suportar na cruz a ira despejada sobre ele. Então, esses dois tipos de obediência são importantes acredito tem uma das sentenças da confissão que vai falar sobre esses dois tipos de obediência, só para nos situarmos. Desculpa, porque eu não passei aqui o slide também, você está viajando aí. Então, basicamente é o que eu havia explicado. E agora nós vamos entrar, irmãos, em 3 títulos que Jesus ele é compreendido a partir do Antigo Testamento. Jesus como profeta, rei e sacerdote. Você já deve ter visto essa função tríplice, né? O ofício tríplice do Jesus de Nazaré. Então, qual o primeiro que a gente colocou? Eu coloquei na sequência aqui. Jesus como o profeta. Jesus, ele é o profeta. Quando nós falamos de Jesus, o profeta, estamos designando algumas coisas, algumas informações. Ele como o grande Moisés. Moisés foi o grande libertador do povo de Deus. Então, ele é um libertador ungido pelo Espírito, mediador da aliança e santo porta-voz, revelando-nos por sua palavra e seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, Jesus, em Hebreus está escrito que antigamente Deus falou de muitas formas e muitas maneiras aos pais, mas nos últimos dias Ele tem nos falado por meio do Filho. Esse é o encargo do ofício de profeta de Jesus. Ele é o porta-voz. Nós não precisamos de mais nada para saber acerca de Deus, a não ser aquilo que está revelado no Filho. Você quer saber como perdoar? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus ele se relaciona com o seu povo? Olhe para Jesus. Você quer saber qual é o futuro do povo de Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como conduzir a sua vida através da ética cristã? Olhe para Jesus. Jesus é o nosso porta-voz, é o porta-voz de Deus para as nossas vidas. Ele é um megafone de Deus para as nossas vidas. Ele é um chacoalhão para as nossas vidas. E quando Filipe está diante de Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí ele está ali já há 3 anos andando com aqueles cabras. E aí ele diz assim: Filipe, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós queremos aprender acerca de Deus, nós devemos olhar para Jesus. E aqui está escrito: Ele é revelado-nos por sua palavra. E testifica nosso coração, por meio do Espírito, a vontade de Deus para nossa salvação. Próximo, Jesus como sacerdote. O que vai designar? Como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma teofania também, alguns dizem. Não explica muito bem de onde Melquisedeque
veio, mas sabemos que ele é um sacerdote do Altíssimo. E aí Jesus, alguns dizem que é até essa teofania, quando eu falo teofania, é uma manifestação de Deus. Esse Melquisedeque era uma prefiguração de Jesus, né? Então, cujo o sacerdócio consiste em oferecer-se a si mesmo. Então é interessante, em oferecer-se a si mesmo, porque antigamente o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício, e o sacrifício era um animal. Agora ele está oferecendo a si mesmo um cordeiro imaculado. Ele oferece si mesmo, uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Então, o sumo sacerdote e o sacerdote, eles faziam esses afazeres no templo, né? Agora Jesus, ele assume sobre si essa função. Ele oferece a si mesmo como sacrifício para satisfazer a justiça e nos perdoar, né? O sangue da reconciliação nos trazer perdão sobre nossas vidas. E continua em contínua intercessão daquela mesma forma. O sangue estando sobre nós, ele está à destra do Pai dizendo: este é meu, este é meu, este é meu, este é meu. Cristo como rei. Aqui é o último tópico. O designa como um filho de Davi. E aí, novamente, estou trazendo outra tipologia, né? Você viu que eu primeiro falei Moisés, Melquisedeque, agora Davi. Então você vê que as escrituras todas elas apontam para Jesus. O designa como filho de Davi, que senta em um trono eterno, que reina sobre toda a terra e que constrói a igreja pela palavra de seu poder. Sujeita-nos a si mesmo, governando-nos, protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, o rei, ele tinha essa função, né, de governar sobre os seus súditos e de defender o seu povo e também de atacar os inimigos que vêm nos afligir. Então, Jesus, como rei, ele tem essa função. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas na igreja ele reina também soberanamente e devemos ouvi-lo através da sua palavra. Agora, o sacrifício pelo Espírito. Na sua confissão de fé vai estar escrito: Jesus ofereceu o sacrifício pelo Espírito. E é curioso, que muitas pessoas dizem que a confissão de fé de Westminster ela não fala muito sobre o Espírito Santo, né? E até é estranho, numa das questões que eu vou enviar para vocês, você vai ver que está cheio de referências acerca do Espírito. Então, os 4 evangelhos nada dizem sobre o papel do Espírito Santo no sofrimento de Cristo. Então, por que está escrito o sacrifício pelo Espírito? Porque tanto na sinagoga, no Jordão, no deserto, em todo o seu ministério, o Espírito Santo estava presente. Cristo, ele foi totalmente, o tempo todo, cheio do Espírito Santo. E Cristo foi totalmente cheio do Espírito Santo para a efetiva intercessão mediadora e para a efetiva representação pactual. Então é curioso, Jesus, quando ele vai ao deserto ser tentado, quem o leva para lá? É o Espírito Santo, está escrito lá, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Meio ser conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, meio pesado. Mas no momento que Jesus ele está pregado na cruz, continua cheio do Espírito Santo. Então esse sacrifício pelo Espírito Santo tem essa ideia, a participação trina na obra da cruz, né? O Pai derramando sua ira e o Espírito tendo um papel participativo ali com o Filho no momento da morte do Senhor, né? Então o sacrifício pelo Espírito é isso, o tempo todo Jesus ele estava pleno do Espírito, sendo conduzido também a suportar todo o sofrimento na cruz, pelo poder do Espírito também. Jesus, nosso fiador. Fiador, você sabe o que é fiador, talvez, né? Fiador, precisa de um fiador para alugar uma casa, precisa de um fiador na vendinha, pegar fiado, mas o fiador ele tem uma explicação mais, não muito diferente, mas aplicável a esse nosso contexto. Fiador é uma pessoa que se torna responsável por obrigações assumidas por outro, né? É basicamente isso que significa fiador, né? Jesus, por meio da sua vida, morte e ressurreição, é a garantia de que o início da obra salvífica de Deus será seguido pelo cumprimento da promessa. Então,
Jesus como nosso fiador é a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para concluí-la. Jesus como nosso fiador é a plena certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa convicção deve estar e permear nossas vidas, né? Quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para o passado, justificado eu fui, santificado estou sendo, estou no processo de santificação e glorificado serei. Tem uma música, Através de Cristo, que eu gosto muito, do Daniel de Souza. Essa música aqui, ela resume bem os processos da vida do cristão, né? A jornada cristã, ela tem esses três pilares. E agora, eu falei pouco sobre a expiação, né? Na verdade, o tempo todo estou falando sobre a expiação, a obra de Jesus ao derramar seu sangue na cruz. Só que existem ainda hoje, e existiram ao longo de toda a história da igreja, muitas teorias erradas sobre a expiação. E essa aqui são os últimos slides. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a igreja contemporânea ela tem um entendimento muito errado acerca da expiação. Muito errado, muito errado. Alguns, e aqui eu vou trazer alguns aspectos, você vai até prestar atenção. Eu coloquei resgate para Satanás, mas sempre entende antes teoria de resgate para Satanás. Satanás tirou suas reivindicações sobre a humanidade e aceitou Cristo como resgate no seu lugar. Algumas pessoas pensam que Jesus, ao ser oferecido na cruz, não era para satisfazer a ira divina, mas para fazer uma barganha. Deus estava fazendo uma barganha ali com Satanás. Falar, isso aqui me pertence. Tem até peça de teatro que o pessoal faz nas igrejas hoje que tem essa ideia por detrás. Aí o Satanás ele vai lá, beleza, eu vou aceitar o seu filho aí, Deus, beleza, eu vou ficar com o seu filho aqui, eu aceito no lugar desses aí. É uma boa troca. Meu irmão, tá cheio dessas peças por aí, é sempre essa ideia. Eu falei, meu Deus, mas isso aqui é muito ruim. E aí, aos admiradores de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia têm essa ideia. Se você for observar, quando Aslan chega diante da feiticeira, a feiticeira aceita ali na tenda, ali naquela tenda do circo ali, quando eles entram ali. Então tem gente que tem a teologia do C.S. Lewis, você vai se danar, né? Que você só tem muita besteira infestada ali no C.S. Lewis. C.S. Lewis é um bom romancista, ele é um grande pensador, mas não é um bom teólogo. Não assumam essa teologia errada, resgate para Satanás, que é uma perda de tempo. Então você vai ver ali, Aslan ali entra, conversa com a feiticeira, aceita, aí Aslan morre no lugar do Edmundo, mas quem estava querendo fazer a barganha ali era com a feiticeira, né? Então é uma ideia bem equivocada, bem perniciosa, bem sutil, tá aí, e algumas pessoas elas acabam caindo. E aqui temos várias outras aí ao longo da história. Sociana, não existe sacrifício vicário. E a obra da cruz deve ser apenas vista como exemplo de amor e obediência genuína. Então, essa teologia é uma teologia antiga, só que até hoje muitos liberais aceitam dessa forma, né? O sacrifício não foi substitutivo, não tem substituição penal, Jesus não morreu em nosso lugar, é apenas para você olhar e falar, nossa, que exemplo de amor e obediência, poxa, que bacana, aqueceu o meu coração. Tem um monte dessas besteiras por aí, né? O pessoal gosta. Teoria da influência. Não tem nenhuma ideia de pagamento sacrificial pelo pecado. Não. Jesus ele não morreu para pagar o pecado. Mas tem como objetivo conduzir aos homens ao arrependimento e amolecer os corações para amar o próximo. É bonitinho demais, né? Tem um monte de gente pegando essa besteira aqui. Isso aqui nasce na academia, aí acaba indo para os púlpitos e aí todo mundo acaba acreditando que é isso. Jesus ele não morreu, a nosso favor. Por isso que quando as pessoas falam Jesus morreu, teve um amigo meu que uma vez ele, milhões de anos de igreja, estava desviado já, eu falei, Jesus morreu pelos seus. Aí ele falou, eu sei, Jesus morreu no meu lugar. Eu falei, me explica então. Como assim? Morreu lá, os romanos estavam lá, mataram ele. Mas por que no seu lugar? Você ofendeu César? O que você fez? Parou, não sabia o que explicar. Mais de 20 anos de evangelho, não sabia o básico. Por causa de um entendimento deturpado acerca da expiação. Então, essa ideia, ele tem o objetivo somente de conduzir os homens ao arrependimento e amolecer os corações. Obviamente, a fé está incluída a obra, né? Se você crer, você tem que realizar. Amolece os corações, porque nossos corações são duros mesmo, a obra de Jesus tem essa função secundária, mas o objetivo primário é para pagar os nossos pecados, né? E satisfazer a ira divina. Mística.
teoria mística. Isso aqui é o Schleiermacher que gosta. Os liberaisões dali do século passado, eles amavam esse negócio. O que significa a teoria mística? É servir somente para ele. O sacrifício de Jesus, ele elevou a vida humana a um nível divino, oferecendo não uma mudança ética e objetiva, mas mística e subjetiva. Isso aqui também está nos dias de hoje. Jesus é o pessoal que quer seguir Jesus, tem Jesus como um mestre da moral, mas ele não precisa transformar, por causa que Jesus ele trabalha de maneira mística. Essa obra tem só uma função mística, subjetiva, não objetiva. Ela não muda a minha ética. Eu continuo mentindo, eu continuo roubando. Tem um monte desse pessoal na política brasileira. Ele continua fazendo os maiores absurdos, as maiores babaquices e continua dizendo que crê na morte e ressurreição de Jesus, mas não no nível de trazer mudança, né? O próximo, esse aqui é a morte de Deus, né? Vai ficar famoso a partir do Nietzsche, mas depois vão ter outros teólogos que vão trabalhar acerca da teoria da morte de Deus. Não quer significar que Deus morreu, né? Não que Deus tenha existido. A ideia não é essa, eles não acreditavam em Deus. Mas é uma ideia de que não crer na literalidade, na historicidade do acontecimento que ocorreu com Cristo. Eles não creem dessa forma, são ateus, né? Mas eles entendem, bom, já que isso aconteceu e Jesus ele morreu, nós não precisamos mais da ideia de Deus. Vamos extinguir essa ideia de Deus e vamos apenas entender que a transcendência dele não existe e agora é tudo imanente. O que importa é o agora. Essa ideia de metafísico, de vida após a morte, de alma, isso aí não existe. A vida é aqui agora e bacana. Jesus morreu. Deus morreu. Mas o entendimento sobre a obra dele não é como nós cremos. Então tem muita gente que vai falar que crê que Jesus morreu, foi crucificado, mas o entendimento delas é isso aqui. Geralmente são os mais intelectuaizinhos, os inteligentinhos, né, que nem o Pondé diz. São os inteligentinhos, embora o Pondé seja um inteligentinho desse tipo. Próximo. Governamental. Teoria governamental, a morte. Isso aqui é os arminianos clássicos. O arminiano mesmo, se ele for até o fim, ele vai ser isso aqui. É que ele não assume, porque geralmente é difícil de encontrar arminiano bom. Mas geralmente é isso. A morte de Cristo não paga penalidade pelo pecado. Antes, é um exemplo apresentado para honrar a lei de Deus e tornar a salvação possível a todos os homens. Então, o entendimento deles não é que Cristo ele morre pelos eleitos, mas ele morre e até no livro que eu li, é como se Deus afrouxasse a sua lei para que mais pessoas pudessem vir, como se elas pudessem vir, né? Como se elas tivessem vontade de vir, como elas tivessem um desejo por Jesus, né? Então, isso aqui é muito vívido nos nossos dias. A morte de Cristo ela não paga penalidade, não tem esse entendimento. Esse meu amigo, basicamente, acho que era esse o entendimento dele, né? Não era uma morte substitutiva, não era uma punição substitutiva, uma substituição penal, mas era apenas um exemplo apresentado e ele deveria entender que estava disponível para todas as pessoas, agora está tudo disponível, né? É bem ruim. E por último, a satisfação segundo Anselmo. O Anselmo foi um filósofo, né, período da Idade Média Baixa, que ele vai quase chegar ao entendimento correto. Quase, faltou um pouquinho para o Anselmo chegar lá. Um sacrifício feito para toda a humanidade. Esse é o problema dele, ele entendia que o sacrifício era para todos. E não são para todos, está declarado que é para um povo exclusivo, um povo eleito, um povo separado, não para todos, né? E negava a imputação imediata. Então a justificação, a partir de Anselmo, não era imediata, não acontecia. Quando você, uma vez justificado, você é justificado para sempre, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Mas a ideia dele é que não era imediata. Anselmo ele era da tradição católica, né? Estamos falando do período medieval, então o entendimento é um pouco ruim ainda, né? E o que é então o sacrifício de Cristo? Esse aqui é o penúltimo slide. O sacrifício de Cristo, e aqui são várias palavras. A obra de Cristo foi absolutamente necessária,
não tinha outro meio, vicária, ou seja, a punição foi sobre ele, nos substitui, penal, ou seja, tinha uma declaração legal, era uma penalidade que ele sofreu em nosso lugar, definitiva, não vai existir outras, reconciliadora, essa punição que Jesus sofre nos reconcilia com o Pai, redentora, ou seja, nos salva, soberana, ou seja, ele se entregando, ao dizer que ele dá a vida, ele está dizendo que ele tinha um controle, se ele estava ali, não era voluntário, até a sequência, não coloquei, está aqui, voluntário, ele mesmo está se entregando, não é forçado, né, é soberano, amorosa, ele é amor, ele faz por amor aos eleitos, é voluntária, ele mesmo se dá, é propiciatória, ou seja, esse sangue vem sobre nossas vidas para nos trazer redenção, para nos trazer perdão, é vitoriosa, ela não foi uma derrota. Os historiadores não cristãos, eles vão escrever como um Deus fraco. Esse caipira lá da Galileia, ele veio e morreu, não encontraram mais o corpo dele, mas não, foi vitoriosa porque era esse o plano, esse era o plano eterno de Deus. Cumprido, e ele ressurge e aparece para os discípulos várias vezes, dá testemunhas para as muitas pessoas. E quando ele ascende aos céus, de igual forma, e quando o Espírito desce, de igual forma, o tempo todo se mostrando. Vitoriosa e suficiente. É suficiente, basta, somente uma vez, para salvar todos os eleitos. Para salvar todos os eleitos, não todo o homem, mas todos os eleitos, todos aqueles que Deus predestinou na eternidade passada. E aqui, por último, o entendimento. Todo pecado que uma pessoa comete carrega um valor infinito, um desvalor infinito. Por quê? Porque viola o caráter santo do Deus infinito. Então, todo pecado cometido carrega um desvalor infinito para nós. Desvalor infinito. Olha que pesado, infinito, porque viola o caráter de um santo Deus infinito. E todo pecado merece um castigo infinito. Então, essa é a lógica nas Escrituras. Você, ao cometer um pecado, está chamando para si um desvalor infinito, porque você está ofendendo. E aí é curioso, tem um livro do Richard Owen Roberts, que eu gosto bastante, que ele sempre fala acerca dessa ofensa. Todo pecado é uma ofensa enorme a um Deus que é santo. Aquele que não pode, os seus olhos não podem enxergar o pecado, porque é horripilante demais para ele, é indesejável demais para ele. E aí, como nós resolvemos essa equação? Nós precisamos de um Senhor, um mediador. Os meios de retribuição desse pecado, que a natureza santa de Deus demanda, deve ser necessariamente de valor infinito. Nós não temos. Então, como nós fazemos? Não temos o que fazer. Fato esse que exclui qualquer oferta à santidade ofendida de Deus, que não a obra infinitamente eficaz de Cristo no Calvário. Então, não tínhamos meios. Meus irmãos, isso aqui é chocante. A gente não tinha nada que a gente pudesse fazer, nada que a gente pudesse maquinar. Se todos os homens mais inteligentes do mundo se reunissem de todos os tempos para pensar uma solução para isso, nós não teríamos. Mas o próprio Deus, ele providenciou um cordeiro. Isso aqui, eu acho que isso aqui não mexe com o seu coração, nada mexe mais. É muito forte isso aqui. Nós estamos falando que nossas maiores justiças são trapos de imundícias, são dejetos, são aquilo que não tem valor algum. O Senhor envia Cristo, e Cristo vem e morre em nosso lugar. Ele sofre aquilo que nós deveríamos sofrer, ele se entrega em nosso favor, e nós recebemos reconciliação. Que maravilhoso, Jesus. Maravilhoso. Eu gostaria de colocar um vídeo, e aqui eu encerro esse momento. Esse vídeo é muito famoso, é do Hernán Dias Lopes, que ele vai falar algumas declarações de quem é Jesus. Por favor, assista. Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, antes
antes da fundação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, o plano da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que no princípio, sem matéria pré-existente, criou os céus e a terra, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales. Quem é este? Ora, este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Ora, este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Jerusalém, este é aquele que foi simbolizado pelos ritos sagrados do templo, pelos sacrifícios do templo, este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, o grande, o supremo pastor das ovelhas, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram e os leprosos foram purificados. Quem é este? Este é o Messias, este é o Salvador, este é o Senhor, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo as formas de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou e chorou no Getsêmani. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Ele é aquele que foi vilipendiado e surrado no pretório romano. Este é aquele que foi condenado à morte de cruz, mas carregou sobre o seu madeiro os nossos pecados. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou segundo as Escrituras, vitoriosamente, poderosamente, entrando nas entranhas da morte, matando a morte, arrancando o aguilhão da morte, se tornando a ressurreição e a vida. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono e governa o universo e dirige as nações, depondo reis e levantando reis.
Este é o nosso grande sumo sacerdote, que tem misericórdia de nós. Este é o grande advogado justo, que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é aquele que vai voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, para julgar vivos e mortos. Este é aquele que veio buscar a igreja para habitar com ele para sempre. Este é aquele que vai entrar com a igreja para as bodas do Cordeiro, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e conosco vai reinar pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que diz para você: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Amém. É legal que ele resume bem, né, a todos os títulos de Jesus. Havia um quadro de uma irmã, uma senhora já, Dona Abigail, e toda vez que eu entrava na casa dela, tinha lá todos os títulos de Jesus num quadro, eu achava maravilhoso. Esse trechinho da pregação do Hernandes resume todos esses.